pregar hoje, falar com você algo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que é algo que será de grande valia para você. Será algo muito bom. Eu quero falar com você hoje sobre o tema: com Deus, o final sempre será feliz. Eu queria que você repetisse comigo isso. Com Deus, o final sempre será feliz. E isso não é uma frase que traga algo positivo emocionalmente para você, não é. É algo que a Bíblia garante, é algo que Deus fala na sua palavra. Então eu queria convidar você a ler a palavra de Deus lá em Jó, capítulo 42, versículo 12. Jó 42, 12. Olha o que fala a palavra de Deus. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Queria convidar você a orar nesse momento. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Nós precisamos ouvir, Senhor, algo de Ti, Senhor. Não precisamos ouvir sobre nenhum pensamento humano, nenhuma filosofia, mas nós precisamos ouvir uma mensagem dos céus, do trono de Deus para nós. E é isso que nós te pedimos, Espírito Santo, que Tu fales aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com Deus, o final sempre será feliz. Quando nós estávamos passando aí por esses tempos difíceis, o Senhor colocou algo no meu coração, uma frase que fala assim: o deserto não é lugar de morte, mas de experiências. Deus está conosco. Então eu quero te falar, se você está passando por um deserto na sua vida, por momentos difíceis, eu quero que você preste muita atenção nisso, no que Deus está falando conosco hoje. O final com Deus sempre será feliz. Então, é importante que você perceba isso. Que, embora, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós tenhamos muita dificuldade para organizarmos as coisas, pensarmos, mas é importante que a gente tenha isso no nosso coração. E nós lemos aqui, Jó, capítulo 42, versículo 12, e aqui a palavra nos diz que no final, o Senhor, no final da vida de Jó, o Senhor o abençoou mais do que no início. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Falamos do final, mas eu gostaria que a gente olhasse o início. Como foi o início da vida de Jó? Lá em Jó, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos fala como era a vida de Jó, como ele estava vivendo, os tempos que ele estava tendo. Fala assim: tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos.
e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então, por essa introdução que o livro de Jó dá, nos leva a entender que Jó vivia um momento bom na sua vida. Tempos de abundância, tempos de alegria, tempos de festas. Se você olhar aqui mais para baixo, fala que os filhos faziam banquetes e eles se reuniam. Então eram momentos bons, tempos agradáveis. Amém? Esse foi o início da vida de Jó, pelo menos pelo que é relatado aqui. Tempos de abundância, tempos de alegria, tempos de festas, tempos de coisas grandiosas, tempos de sonhos realizados, tempos bons. Mas a Bíblia relata que as coisas mudaram. A Bíblia relata que veio momentos difíceis na vida de Jó. O dia mau chegou. Jó capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20. Fala isso. Fala de uma série de notícias que Jó recebe, falando que os seus bois, as suas jumentos, as suas ovelhas, tudo o que ele tinha se perde. O dia mau chegou. Olha o que fala aqui, versículo 14. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, versículo 18, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, e então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Então, tempos bons e tempos maus. Tempos difíceis. Eu quero falar para você isso. Tempos difíceis fazem parte da vida. Tempos bons fazem parte da vida. Existe o dia e existe a noite. Existe o calor e existe o frio. Existe a vida e existe a morte. E todas essas coisas foram feitas por Deus. Deus é o Deus do sol e é o Deus da escuridão.
Deus é o Deus que cria o frio e cria o calor. Deus está nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se você está passando por um momento difícil, você deve entender que isso faz parte da vida. Como aconteceu com Jó. Existem situações, a dificuldade vem sobre nós. As causas podem ser causas naturais, pode ser tribulação, pode ser tentação, mas o fato é que um dia o tempo mau vem. E isso é importante nós sabermos. Sabermos que em algum momento nós vamos precisar de buscar a Deus, no sentido de Ele nos trazer alguma cura, alguma libertação, salvação por alguém, mostrar uma direção. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do dia a dia de todos os seres humanos. Então é importante que você perceba que isso não acontece só com você. Você não é a única pessoa que talvez esteja passando por um momento difícil. Muitas pessoas também estão passando por momentos difíceis, como você está passando agora. Muitos passaram por momentos difíceis e muitos passarão. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então isso faz parte da vida do ser humano. E qualquer coisa que se fale diferente disso, não é algo que deve ser levado com crédito. Não devemos acreditar em outras coisas que se falam, porque momentos difíceis vêm. Eu não estou sendo pessimista. Eu não estou dando ênfase só às coisas ruins. Eu estou falando que isso são coisas que acontecem. Então, se o dia mau, se os dias difíceis, se as dificuldades, se a tentação, a provação vem, então, o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Jó, no capítulo 1, versículos 5 e 6, fala uma coisa interessante que eu queria ver com você. Jó, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala assim: terminado um período de banquetes, o banquete que os filhos davam no tempo que tudo estava bem. Então aqui fala que os filhos iam um na casa do outro e faziam festas, faziam banquetes. E aí, no versículo 5 fala que quando esse período terminava das festas, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então, o que fazer? O que Jó fazia aqui, na verdade? E que é algo que nós precisamos entender e praticar nas nossas vidas. Jó, ele se preparava. Aqui fala, interessante isso, veja bem, quando terminava os banquetes, nos dias bons, nos dias que estava tudo bem, não era no dia mau, não era quando estava tudo ruim que Jó ia se apresentar diante de Deus, levar oferta, levar sacrifício, buscar ao Senhor. Não, aqui fala que nos tempos bons, Jó ia e se apresentava diante de Deus e colocava os seus filhos diante do Senhor e levava oferta ao Senhor. Então, uma coisa importante para nós entendermos: nos tempos bons,
nós precisamos nos preparar para os momentos difíceis que poderão vir. Isso será menos traumático em nossas vidas. Então, nos tempos bons, nos tempos de alegria, então você busca o Senhor, você se prepara, você se enche da presença do Senhor, você se enche do Espírito de Deus, você se enche da palavra do Senhor, você se enche das diretrizes do Senhor para a sua vida, e aí, se vierem momentos difíceis, se vierem provações, se vierem momentos, dias maus, você está preparado para vivenciar aquilo. Foi isso que Jó fez. É por isso que quando você lê a história de Jó, você fala, como é possível uma pessoa resistir tudo isso? Por isso. Porque ele se preparou. Eu queria te perguntar uma coisa. Você está se preparando? Talvez esteja tudo bem, glória a Deus, aleluia. Que bom, está tudo bem. Mas o que o Espírito de Deus está falando conosco hoje? É preciso que nós nos preparemos. É preciso que nós nos enchamos da presença de Deus, do Espírito Santo, para nós passarmos por situações que talvez sejam difíceis. Efésios capítulo 6, versículo 13, fala assim, Efésios capítulo 6, versículo 13, fala assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, algo que nós precisamos fazer é nos revestir de Deus, nos revestir da presença do Senhor. Quando a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é isso que ela está falando. O esconderijo é você entrar, é como entrar numa caverna, você entra lá dentro, é como se nós estivéssemos sendo guardados dentro de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você. Precisamos nos preparar, precisamos nos revestir. Gênesis capítulo 41, versículo 35, está falando a respeito de José. Quando José fala com Faraó, Faraó tem um sonho, e naquele sonho, aparecem ali 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas bem grandes, bonitas, e 7 espigas mirradas. Então José interpreta o sonho de Faraó e fala assim, olha, as 7 vacas boas e as 7 espigas grandes, elas são 7 anos de fartura. A vida é assim. Lembra que eu falei no começo? A vida é assim. Dias bons e dias maus. E José interpreta o sonho de Faraó. E depois que José interpreta o sonho de Faraó e fala para ele que as 7 espigas grandes e fortes e 7 vacas bonitas e gordas são 7 anos de fartura, ele fala também que as 7 espigas mirradas e as 7 vacas magras são dias de miséria, dias de dificuldades, dias de provação, dias difíceis. E quando José termina
de falar com Faraó, José fala assim no versículo 35, Gênesis 41, 35. Olha o que José fala. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Então, durante os 7 anos que tudo está bem, faraó, você deve recolher, versículo 35, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados na cidade. Versículo 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome, os 7 anos maus. Na vida existem dias bons e dias maus. Então, José está orientando o faraó, está falando assim, nos 7 dias maus de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, o que José está falando para faraó é, nos tempos bons, recolha e estoque. Nos tempos bons, recolha e estoque. Você está no tempo bom? Então, guarde coisas para Deus. Recolha coisas na sua vida espiritual. Jesus falou isso. Jesus falou assim, olha, não guardem coisas aqui nessa terra, mas guardem coisas no céu. Estoquem coisas espirituais. E o Espírito Santo está falando para nós hoje, tempos bons. O tempo bom é o tempo de recolher, de pegar o máximo daquilo que Deus está nos proporcionando. Pegar o máximo, mas guardar. Colocar isso de forma prudente. Recolher e estocar. Você tem feito isso? Ou, muitas vezes, nós passamos a nossa vida, quando está tudo bem, nós passamos a nossa vida fazendo tudo. Esbanjando, só fazendo festas, nos alegrando, mas nós nos esquecemos de que poderão vir dias ruins. E o que Deus falou para José falar para Faraó é isso, olha, recolha e estoque, guarde. E outra coisa que nós precisamos fazer é o que Jó fez. Jó capítulo 14, versículo 15. Olha o que fala aqui. Jó 14, 15. Eu queria que você lesse aí na sua Bíblia. Jó capítulo 14, verso 15. Onde fala que Jó conhece a Deus. É uma outra passagem. É uma passagem que fala assim, que Jó, apesar de estar passando por tudo, e é uma passagem tão forte, que fala assim, mesmo que eu morra, eu continuarei a confiar no Senhor. Ou seja, o que Jó
passa para nós é que nós temos que ter um conhecimento tão íntimo de Deus, que mesmo que aconteçam coisas que nós não estamos entendendo, mesmo que aconteçam situações que estão além, que estão muito diferentes daquilo que nós planejamos, mesmo que aconteçam situações difíceis, nós continuaremos a confiar em Deus, porque nós sabemos que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, nós precisamos, nesses momentos que passamos de dificuldades, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. Jesus fez isso. Mateus capítulo 26, versículo 39, quando Jesus vai para o Getsêmani, se preparando para ir para a cruz, Jesus ora ao Pai e fala assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, portanto, não se faça a minha vontade, mas a sua. Ou seja, Senhor, eu sei que Tu és bom. Eu sei que o plano que o Senhor tem para mim, mesmo que eu não entenda no momento, mesmo que eu não esteja entendendo no momento, Senhor, faça a sua vontade. Eu sei que não é fácil falar isso. Eu não estou falando para você que é fácil. Eu não estou falando para você que eu fiz isso. Mas o que eu estou falando para você é que a Bíblia nos diz que nós devemos confiar de tal forma em Deus, que nós tenhamos essa capacidade de falar para o Senhor: Senhor, faça-se conforme a Tua vontade, mesmo que eu não estou entendendo aquilo que está acontecendo. Está acontecendo algo difícil na sua vida. E talvez eu esteja falando aqui com alguém que está passando por um momento tão difícil, que não consegue suportar, que não consegue entender. Eu quero te dizer que nesses momentos de dificuldade, nós precisamos ter momentos especiais com Deus. É nos momentos de dificuldade que nós temos as maiores experiências com Deus. Não é que Deus quer isso, mas isso faz parte da nossa natureza. Quando nós estamos passando por dias difíceis, dias de sofrimento, são os dias que nós nos apegamos mais ao Senhor. E são os dias que nós experimentamos mais do poder de Deus em nossas vidas. Então, se você está passando por um momento difícil, eu queria te dizer, é tempo de você se aproximar ainda mais de Deus, ainda mais. Mas pastor, eu estou me aproximando tanto. É tempo de você se aproximar ainda mais do Senhor. Ainda mais do Senhor. Aquela frase que eu falei, que Deus colocou no meu coração quando nós estávamos passando por momentos tão difíceis. O deserto não é lugar de morte, mas de experiências. Deus está conosco. Então eu quero te dizer que nesse deserto que você está passando, nesse momento difícil que você está passando, você não vai morrer. Você vai conhecer mais a Deus. Deus está mais perto de você. Deus está junto com você. Ainda que eu ande num vale de sombra e morte, Salmo 23, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está com você. O Senhor está passando com você. E é um momento que você vai ter mais contato com Deus.
É o momento que você vai ter ainda mais experiências com o Senhor. O momento que você vai consolidar a sua fé. É o momento que você vai ter experiências tão fortes com Deus, tão fortes, que isso vai embalar, revestir você, vai te mostrar o quanto você depende de Deus, e o quanto Deus está presente na sua vida, e o quanto Deus está fazendo por você. E eu falei que o tema da nossa mensagem é: com Deus o final sempre será feliz. E eu fico pensando, nem sempre, no mundo natural, nem sempre isso acontecerá. Nós vemos tragédias acontecendo, tantas coisas acontecendo. Por que será que acontecem essas coisas? Porque nós estamos num mundo onde situações dependem de algumas peças que são colocadas. Para as coisas acontecerem, peças são colocadas. Para as coisas acontecerem, existe a atuação da vontade de Deus. Existe a atuação da vontade de Satanás. Existe a atuação da vontade do homem. Quando Deus criou o mundo, Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou todas as coisas, e então Deus criou o homem, e falou para o homem, entregou para o homem a direção da terra. Deus falou para o homem: domine você sobre a terra, sobre as aves, sobre os animais. Ou seja, Deus falou para o ser humano: olha, você é o dono da terra. É como quando nós compramos uma casa, nós recebemos aquele documento, aquela escritura, que fala assim, ó, tal pessoa é dono de tal propriedade. Então, na verdade, ali é uma certidão de propriedade que Deus passa para o homem, quando ele fala aquilo para Adão, que representava a humanidade. Deus fala para Adão: olha, você é o dono das coisas que vão acontecer aqui no mundo. E a Bíblia relata que Adão peca. E então, na verdade, no mundo espiritual, o que Adão faz? Adão entrega a escritura do mundo para Satanás. E então Satanás toma conta. Então é por isso que eu estou te falando que para as coisas acontecerem na nossa vida, no mundo, para as coisas acontecerem na humanidade, existe a vontade de Deus, que é soberana, sim, mas existe a vontade de Satanás, existe a vontade do homem. Estas coisas atuam para que as coisas aconteçam. Então, nem sempre no mundo natural o final é feliz. Nem sempre. Nós sabemos disso. Você sabe disso. Mas também nós sabemos que nesse mundo natural que nós vivemos, muitas vezes Deus intervém. Milagres, curas, livramentos acontecem. Temos ouvido tantas coisas, temos visto tantas coisas acontecendo, Deus intervindo.
Deus intervindo nas situações. Nós vivemos isso nesses tempos. Quando o meu filho, Mateus, estava passando por momentos difíceis, perigo de morte, eu ia orar, buscar ao Senhor, pedindo por milagre, pedindo por cura. E um dia eu estava indo orar, indo buscar, e eu ouvi uma palavra, e essa mensagem falava sobre essa questão de Jó. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Há muitos anos atrás eu perdi um filho, eu vou perder outro. E o Espírito Santo falou ao meu coração, falou, não, você não vai perder, porque esse seu filho é restituição, você não vai perder. E quando eu estava pensando isso, eu ouvi uma mensagem, e essa mensagem falava algo interessante que eu queria falar com você. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Fala assim: aqueles textos que nós lemos no começo, Jó, capítulo 1, presta atenção, Jó capítulo 1, versículo 2, fala assim: tinha Jó, quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. E quando nós lemos lá no final, quando a Bíblia fala que a sorte de Jó foi restituída, olha que interessante. Jó capítulo 42, versículo 12, fala assim, que nós já lemos, fala assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas. Quantas ele tinha no começo? 7.000. Quando Deus o abençoa no final, são 14. Ou seja, Deus deu em dobro. 6.000 camelos. Lá no versículo 1, ele tinha 3.000. 1.000 juntas de boi. Lá no começo, no primeiro, 500. E 1.000 jumentos. Lá no começo, 500. Ou seja, Deus duplicou aquilo que Jó possuía. Amém? Então ele tinha 7.000 ovelhas, e aconteceu aquelas coisas que nós lemos lá, e ele perdeu. Elas desapareceram. Perdeu 7.000 ovelhas, perdeu 3.000 camelos, perdeu 3.000 juntas de boi, e perdeu 500 jumentos. Perdeu. E aí, quando Deus restitui, ele restitui 2 vezes mais. Amém? Mas agora presta atenção numa coisa aqui. Quantos filhos Jó tinha no começo? 7 filhos e 3 filhas. Então, se nós fôssemos seguir o raciocínio aqui, Jó teria que ter
14 filhos e 6 filhas. Mas aqui fala que Deus restituiu a Jó 7 filhos e 3 filhas. E eu fiquei pensando, por quê? Por quê? Por que que Deus não deu 14 filhos e 6 filhas para Jó, se ele restituiu em dobro todas as coisas? Sabe por quê? Porque os 7 filhos e as 3 filhas de Jó não se perderam. Aquelas que morreram foram ficar eternamente com Deus, não se perderam. Então, Deus restitui apenas 7 e apenas 3. E o que Deus falou no meu coração foi: filho, você perdeu o seu filho. Para você, você perdeu. Mas na verdade ele está comigo nos céus. O Lucas está comigo nos céus. O Lucas continuou a crescer, continuou a se desenvolver, o seu espírito continua. E o Mateus foi restituição. E ele não será tirado de vocês. Aleluia. Aleluia. Porque Deus age em situações difíceis. No mundo natural, Deus intervém e faz milagres, e traz cura, e traz libertação, e traz salvação. Deus pode intervir nessa situação que você está vivendo agora. Deus pode reverter a situação que você está vivendo agora. Deus pode transformar esse dia ruim que você está vivendo agora. Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode intervir. Mas eu falei aqui que no final, com Deus, sempre será feliz. Mas eu falei que no mundo natural, às vezes não acontece isso. E eu falei que no mundo natural, às vezes Deus intervém e faz com que coisas aconteçam assim. Mas a minha afirmação foi: com Deus, o final sempre será feliz. E eu quero falar para você, eu quero reiterar isso, baseado na palavra de Deus, que o final com Deus sempre será feliz. Sempre. Espiritualmente, no mundo espiritual, com Deus o final sempre será feliz. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, fala assim. Apocalipse 21, versículo 4, fala assim: e ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem é esse mundo natural que nós vivemos. O mundo que Adão entregou a Escritura para Satanás, isso vai acabar. Aleluia. Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas. Então é por isso que eu posso afirmar que com Deus o final sempre será feliz. Porque com Deus nós estaremos eternamente num estado de alegria com o Senhor. Nós estaremos eternamente com Deus. Então, espiritualmente falando, com Deus, o final é feliz. Porque Deus vai restaurar tudo. Deus vai refazer todas as coisas.
E você estará eternamente com Deus, e eu estarei eternamente com Deus, e lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza, lá não haverá nada que nos impeça de ser felizes. Nada, nada. Olha o que fala aqui, Apocalipse 22, de 1 a 5. Fala assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, o seu Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Com Deus, o final sempre será feliz. Se você está com Deus no seu coração, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você confessou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se o Espírito Santo habita dentro de você e te conduz a viver uma vida de santidade, uma vida buscando os caminhos do Senhor, então, o final para você sempre será feliz. Sempre. Sempre será feliz. E eu gostaria de orar com você hoje. Você que está passando por um momento difícil, dias maus, eu quero te incentivar a você buscar ainda mais incessantemente ao Senhor. Hebreus 4:16 fala assim, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Toda a confiança. Eu quero te incentivar. Você que está passando pelos dias maus, pelos desertos, pelos dias de dificuldades, eu quero te incentivar a fazer isso, a aproximar-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, quando você buscar ao Senhor, aqui está falando que virá lá do trono da graça, do trono de Deus, misericórdia e graça, te capacitando a passar por essa situação. Então, eu quero incentivar você a fazer isso. Eu quero que você ore agora comigo nesse momento. Fale com Deus. Senhor, nesta noite, eu estou, Senhor, no meu tempo de necessidade, no meu momento de necessidade, mas, Senhor, eu me aproximo de Ti com toda a confiança. E a Tua palavra diz que a Tua misericórdia me alcançará. Aleluia. Que
que a tua graça me inundará, Senhor, e me dará capacidade de passar por essa situação. Então, Senhor, eu me aproximo de Ti. Eu me aproximo de Ti. E eu declaro que a minha confiança está em Ti, Senhor. Aleluia. 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 E também eu quero orar com você que está me ouvindo e que talvez faz parte de uma igreja, que talvez já é batizado, mas que na verdade ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero te dizer que hoje é o seu dia. É o dia para você fazer isso. Ou você que está ouvindo, e o Espírito Santo está fazendo você entender pela primeira vez que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Então eu quero convidar você a orar agora. Fale com Deus assim: Senhor, nesta noite eu decido entregar todo o meu ser, toda a minha vida a Ti, Senhor. Senhor, eu decido esta noite sair do controle da situação, sair do controle da minha vida e deixar que o Senhor Jesus dirija completamente a minha vida. Eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Ou seja, Jesus tem poder sobre a morte. E então, Ele pode me dar vida eterna. Entra na minha vida, Senhor. Transforma o meu ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Uma nova história
abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando no seu coração. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida semana de bênçãos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.